Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Petrofree, o aplicativo sobre conhecimento na indústria de petróleo e gás natural. Neste vídeo, desenvolvido exclusivamente para o aplicativo, vamos conhecer as atividades e os profissionais que trabalham nas atividades de exploração e desenvolvimento da produção, e também apresentar alguns conceitos básicos que servirão no entendimento dos itens do módulo de áreas técnicas do aplicativo. Além disso, sempre que for possível, estarei relacionando ao conteúdo apresentado alguma fonte de referência, para uma leitura mais detalhada sobre o assunto apresentado. De forma a reforçar o conhecimento, alguns termos e comentários serão propositalmente repetidos ao longo deste vídeo. As atividades na indústria do petróleo ocorrem desde a descoberta de uma jazida, na fase de exploração, até a entrada em operação, na fase de desenvolvimento. O primeiro termo importante é a definição de jazida. A Lei 9478 de 1997, conhecida como Lei do Petróleo, define jazida como um reservatório ou depósito já identificado e possível de ser posto em produção. Esta definição pressupõe outro conceito importante, que é a economicidade. Para que haja produção, o reservatório tem que ser economicamente viável. Podemos perceber que não basta apenas encontrar petróleo, o que já não é uma tarefa fácil. O volume que será produzido deve ser suficiente para cobrir os gastos realizados na exploração, os custos de desenvolvimento, as despesas operacionais e os tributos. O excedente da receita da produção, menos as despesas citadas, é o lucro do operador do campo de petróleo e de seus parceiros, se houverem. Muitos podem achar que uma empresa explora apenas de forma solitária determinada oportunidade exploratória e realiza o desenvolvimento desta da mesma forma. Mas é comum na indústria a associação de empresas em um consórcio para exploração e produção de um campo de petróleo. Como os custos são milionários ou bilionários e os riscos altíssimos, é comum a associação entre empresas para diluir estes custos e riscos. Como exemplo, temos a Petrobras, que possui campos exclusivos, mas que também opera uma parte de seu portfólio associada a outras empresas, como Shell, Total, Exxon, Equinor, BP, entre diversas outras. Em outros campos ocorre o contrário. Estas empresas são operadoras dos campos e a Petrobras é a parceira, contribuindo com parcela dos investimentos e também na divisão dos lucros. A quantidade de empresas operadoras, além da Petrobras, vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Mas retornando à questão da economicidade ou viabilidade econômica, de uma maneira bem simples, se os custos para a exploração do petróleo são maiores que a receita decorrente da venda desta produção, infelizmente é melhor deixar esse petróleo quietinho, guardado no subsolo mesmo. Ainda com relação a esse assunto, é importante considerar que os cenários econômicos mudam ao longo do tempo. Desta forma, a viabilidade econômica é uma avaliação dinâmica, que pode sofrer alterações de acordo com mudanças de cenários econômicos, principalmente relacionados com alteração nos preços do petróleo. Desta forma, constantemente são atualizados os possíveis cenários de variação dos preços do petróleo, que são fundamentais para a definição se determinado reservatório é viável economicamente ou não no momento da avaliação. O que não é viável atualmente pode ser viável em um cenário de preços maiores, ou inviável em um cenário de preços menores. Tal avaliação é um processo dinâmico que é regido por aspectos econômicos, geopolíticos e também por estratégias de mercado. Como exemplos, podemos ter um determinado volume que não é viável a um preço do petróleo tipo Brent de $30 o barril. Mas se o preço de referência do Brent passar para $100 o barril, esse reservatório passa a ser rentável. Daí sim podemos considerar alegremente a migração deste para a superfície. Falando em preços do barril, vamos comentar o que é o Brent e o WTI.
Primeiro, o barril de petróleo equivale a 159 litros. Na indústria, os preços de referência são associados ao barril. Como exemplo, podemos ter o preço de referência do Brent de $60 o barril. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, cuja referência está descrita no vídeo, as siglas Brent e WTI, que normalmente acompanham a cotação do petróleo, indicam a origem do óleo e o mercado onde ele é negociado. O petróleo Brent foi batizado assim porque era extraído de uma base da Shell chamada Brent. Atualmente, a palavra Brent designa todo o petróleo extraído no Mar do Norte e comercializado na Bolsa de Londres. A cotação Brent é referência para os mercados europeu e asiático. Já o petróleo WTI, West Texas, é a principal região petrolífera dos Estados Unidos. E o óleo WTI é aquele vendido pelos intermediários do West Texas. Ele é negociado na Bolsa de Nova York e sua cotação é referência para o mercado norte-americano. Normalmente, o petróleo WTI é um pouco mais caro do que o Brent, o que reflete a qualidade do produto e o custo de refino e transporte. Vamos falar também sobre unidades de medida importantes na indústria do petróleo. A primeira é o metro cúbico e o barril. Profissionais de reservatórios têm uma percepção da vazão de petróleo associada ao metro cúbico. Por exemplo, um campo produz 20 mil metros cúbicos por dia de petróleo. Mas para quem trabalha nas demais áreas no desenvolvimento da produção, que serão vistas a seguir, a medida está associada ao barril. Neste caso, a produção equivalente é de aproximadamente 126 mil barris por dia. Para efetuar esta conversão, basta multiplicar o metro cúbico por 6,29, ou seja, 1 metro cúbico por dia equivale a 6,29 barris por dia, BPD. Nos vídeos sobre produção de petróleo, em geral os valores são apresentados em barris. Para o conteúdo de reservatórios, a vazão pode estar expressa em metros cúbicos. Desta forma, o usuário já poderá efetuar a conversão. Outro assunto importante é o barril de óleo equivalente. Juntamente com a produção de óleo, temos a produção de gás, que é chamado de gás associado. Muitas vezes, ao mencionarmos o volume total produzido de um campo, juntamos a produção de óleo com a produção de gás. Quando isso ocorre, utilizamos o termo barril de óleo equivalente, ou BOE. A cada 1.000 metros cúbicos de gás, temos 1 metro cúbico de óleo aproximadamente. A vazão de petróleo pode ser expressa em metros cúbicos ou barril, mas a vazão de gás é em metros cúbicos. No vídeo temos um exemplo de conversão. Por exemplo, a produção de petróleo é igual a 20 mil metros cúbicos por dia, que ao multiplicarmos por 6,29, temos o valor de 125.800 barris por dia. A produção de gás é de 1 milhão de metros cúbicos de gás por dia, que é igual à produção de óleo equivalente de 1.000 metros cúbicos por dia. 1.000 metros cúbicos por dia multiplicado por 6,29 resultam em 6.290 barris de óleo equivalente por dia. Logo, a produção equivalente deste campo será de 125.800 barris de óleo equivalente por dia, mais 6.290 barris de óleo equivalente, o que dá um total de produção do campo de 132.090 barris de óleo equivalente por dia. Outros termos básicos importantes são o grau API e óleos leves e pesados. Já vimos na área de conhecimento do aplicativo, no item sobre derivados de petróleo,
que existe uma série de produtos que são extraídos do petróleo. Se você ainda não viu os vídeos do aplicativo, veja e se surpreenda com a enorme quantidade de produtos que são originários do petróleo. Na refinaria produzimos gasolina, diesel, querosene de aviação, por exemplo. Estes produtos apresentam maiores valores no mercado. Existem diversos tipos de petróleo com diferentes composições. O WTI e o Brent são apenas alguns destes tipos. Cada campo de petróleo tem uma composição específica decorrente da sua formação. Mas, de uma forma geral, as frações consideradas mais leves têm maior valor de mercado. O petróleo onde temos mais dessas frações leves sendo produzidas é conhecido como óleo leve. Já os campos em que as frações mais pesadas são produzidas e as mais leves em quantidade menor são chamados de óleos pesados. Como exemplo de país produtor de óleo pesado, temos a nossa vizinha Venezuela. Já os países do Oriente Médio produzem um petróleo leve, com um elevado grau API. Mas o que é esse tal de API? A unidade foi criada pelo American Petroleum Institute, API. Segundo Fernando Guimarães Ferreira, tese de doutorado sobre classificação de petróleos da COP UFRJ, no item sobre a classificação de petróleos pela densidade, a classificação típica para óleos brutos utilizada é relacionada ao grau API ou API, que mede a densidade relativa dos líquidos derivados de petróleo em relação à água. A densidade é uma informação importante, pois reflete, em termos gerais, o conteúdo leve e pesado das frações do petróleo. Através de seus valores, podemos classificar o óleo como leve, médio, pesado e extra pesado. O petróleo leve tem um API acima de 31,1, o petróleo médio de 22,3 a 31,1, o pesado de 10 a 22,3 e o extra pesado abaixo de 10. O Brent e o WTI são petróleos leves, com valores próximos a 40 API, mas temos petróleos pesados com valores próximos a 10 API. Mas voltando para a exploração e desenvolvimento, como já foi informado, as atividades para a descoberta de um campo de petróleo começam com as atividades exploratórias. Quando a descoberta é bem-sucedida e comprovadamente rentável, ou seja, quando é economicamente viável, são iniciadas as atividades de desenvolvimento da produção. De acordo com o livro Fundamentos de Engenharia de Petróleo, da editora Interciência, organizada por José Eduardo Thomas e outros queridos professores, que recomendo a leitura, temos as seguintes atividades desde a descoberta e entrada de uma jazida em produção. Iniciamos com a pesquisa e estudos que levam à descoberta de uma nova jazida. Em seguida, a perfuração de um poço de petróleo, a avaliação das rochas perfuradas, a estimativa da potencialidade econômica da atual descoberta, a completação de um poço, ou seja, a instalação dos equipamentos necessários para colocar um poço em produção, estudos da jazida e projetos para a drenagem do petróleo com maior produtividade e menor custo, técnicas de elevação do petróleo do subsolo até a superfície, tratamento e condicionamento do petróleo produzido, transferência para a refinaria, tratamento dos efluentes e controle do meio ambiente. As etapas descritas no livro resumem os conhecimentos que serão vistos de forma mais detalhada ao longo dos itens do módulo de áreas técnicas do aplicativo Petrofree. Se gostou, indique este vídeo e o aplicativo para os amigos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal do YouTube.
Isso ajuda muito, sendo um direcionamento e um incentivo para a criação de mais vídeos como este. Um grande abraço do Petrofree. Obrigado pela sua atenção.